compartilhar minha tela. Deixa eu só achar aqui. Então, vamos lá. Na última aula, eu fiquei de resolver esse exercício 4 aqui. Esse exercício 4, ele está na página 50, tá? Então, esse exercício 4 está na página 50. Ele diz o seguinte: um aparelho de celular tem o seu preço Y desvalorizado exponencialmente em função do tempo T em meses, né? Representado pela equação Y é igual a P vezes o Q elevado ao T, com o P e o Q constantes e positivas. Se na compra o celular custou R$500 e após 4 meses o seu valor é 1/5 do preço pago, 8 meses após a compra o seu valor será, tá? Então, apesar de dizer que é uma função exponencial, você pode resolver aqui pela lógica, tá? Então, é uma questão do Mackenzie bem tranquila de resolver, tá? Mas, apesar de dizer que é uma função exponencial, você consegue resolver aí pela lógica. Vamos lá. A pessoa compra o celular por R$500, tá? R$500. Passaram-se 4 meses, esse celular vale 1/5 do valor. Então, ele vale 1/5 do valor de R$500. Alguém tem alguma ideia como é que eu calculo 1/5 de R$500? Hello, gente, bom dia. Alguém tem alguma ideia como é que eu calculo 1/5 de R$500? Nossa, ficou tão baixinho. Alô? 1/5 de R$500, como é que eu faço? Multiplicando por 0,2? Pode ser multiplicando por 0/2, é uma solução, certinho. Ou pode ser também dividindo o 500 por 5, tá? Muito bem, André. Então, assim, ó, vamos lá. Se for por multiplicar por 0,2, né? Da onde que o André tirou isso? 1/5, né? Se você dividir 1 por 5, dá 0,2, né? Então, vamos multiplicar aqui, ó, por 0,2. 0, 0, 2 vezes 5, 10. Aí, sinalzinho de mais, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Tem uma casa depois da vírgula, tenho que transferir essa uma casa para cá, tá? Então, após 4 meses, esse celular que eu paguei R$500, ele está valendo apenas R$100, tá? Outra maneira de fazer 1/5 de R$500 é dividir os R$500 por 5, que também chega nos R$100, que também dá a mesma resposta, tá certinho, tá? O que ele quer saber? Ele não quer saber qual é o preço do celular após 4 meses. Vou ler de novo a pergunta. Ele quer saber após 8 meses da compra, 8 meses. Então, como já passaram 4 meses, eu tenho que considerar aqui mais 4 meses. Novamente, como vai passar exatamente os 4 meses, ele irá desvalorizar e ficará valendo apenas 1/5, tá? Só um minutinho que tem alguém chamando aqui para entrar. Cadê o Vitor? Vitória. Deixa eu ver se ela entra. Aí, entrou. Deixa eu voltar para a minha tela. Aqui. Então, após 4 meses, eu tenho que calcular de novo 1/5, tá? Um jeito, né, como o André disse, é multiplicar por 0,2. Então, vou pegar o 100 e vou multiplicar por 0,2 de novo. Dá 0,02, sinalzinho de mais, 0,00. Somo aqui, né? Tem uma casa depois da vírgula e tem uma casa aqui. Então, após 4 meses de novo, né? Que são 4 mais 4, o celular, ele tá valendo apenas R$20. Então, com 8 meses de uso, ele tá valendo R$20. Vou nas alternativas, a alternativa correta, alternativa E, tá? O celular, após 8 meses da compra, ele tá valendo apenas R$20. Dúvidas nesse exercício, galera?
Não, Dúvida? sem dúvida. Então tá. Vou apagar aqui, esse é o da última aula, tá? Que tinha ficado faltando aí terminar, que é do último roteiro, tá? Vou apagar aqui. Então, calculou 1/5 de R$500. Após 4 meses, o celular vale 100. E depois calculou de novo 1/5. E após mais 4 meses, ele vale R$20, tá? No roteiro dessa semana, o primeiro item lá que tinha, né? Que eu coloquei um vídeo, é um vídeo falando sobre o gráfico da função exponencial, tá? A gente trabalha muito, né, o gráfico aí no ensino, no primeiro ano do ensino médio, a gente vê os gráficos, tá? E aí tem essa informação no finalzinho da página, cadê? Página 54. Ele fala assim, ó, lá no finalzinho da 54. Já dissemos anteriormente que a base da função exponencial é um número maior que zero e diferente de 1, que foi justamente o que a gente fez na aula passada, que era aquele exercício para dizer se aquelas informações que era o 1 da página 50 eram funções exponenciais ou não, tá? Então, a minha base, ela tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, tá? E aí, ele traz as seguintes informações que nós vamos utilizar aqui no exercício 1, tá? Que informações são essas? Ó, quando a base é maior que 1, a função é crescente. Olha só. Então, quando a minha base for qualquer número maior que 1, ela é uma função crescente. Eu não preciso construir o gráfico para dizer se ela é crescente ou decrescente, tá? E depois, ele diz aqui do lado, eu vou até trocar minha caneta marca-texto, quando a base é um número que está entre 0 e 1, a função é decrescente, tá? Então, quando a nossa base for um número que está entre 0 e 1, ela é decrescente. Por exemplo, 0,2, 0,3, 0,15, tá? Toda vez que ela for um número entre 0 e 1, né? Lembrando que não pode ser 0 e não pode ser 1, ela é decrescente, tá? Para a gente trabalhar com esse conceito aí, eu pedi para vocês resolverem o exercício 1 da página 56. Esse exercício 1 da página 56 está aqui do lado, né? Eu vou conversar com vocês sobre ele. Ele está aqui, ó. Então, esse exercício aqui é o 1 da página 56, tá? Vou anotar aqui, ó. Exercício 1 da página 56. Olha o que pede, ó. Classifique cada uma das funções exponenciais em crescente ou decrescente e justifique sua resposta. Na verdade, não há nem necessidade de justificar a resposta. Quando a gente já selecionar se ela é crescente ou decrescente, a gente automaticamente vai justificar a resposta, tá? Então, primeiro exemplo, olha lá, f de x igual a 3 elevado a x. E aí, galera, o que vocês acham? Que ela é crescente ou decrescente? Alô, alô? Crescente ou decrescente? Crescente. Foi baixinho, mas crescente, né? Por que que ela é crescente? Muito bem, certinho. Não sei quem falou aqui, porque não saiu o quadradinho. O 3, que é a minha base, é um número maior que 1. Então, toda vez que a base for um número maior que 1, ela é crescente. Muito bem, certinho, tá? A próxima, a letra B, tá assim, ó. 0,8 elevado a x. Ela é crescente ou decrescente? Hello, hello? Decrescente, muito bem, decrescente, tá? Por que que ela é decrescente? Aqui fala, justifique sua resposta. Por quê? Porque 0,8 é um número que está entre 0 e 1. Então, toda vez que for um número que está entre 0 e 1, ela é decrescente, muito bem. A próxima, gente, tem o π aqui, tá? Só para a gente lembrar, né? O π é um número infinito, mas a gente costuma aí substituir 3,14 e
assim vai. Esse é um número irracional, ele é infinito, tá? Então, na H de T, tá assim, ó, π elevado a T. Esse π elevado a T, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, muito bem, crescente, tá? 3,14 é maior que 1. E toda vez que a minha base for maior que 1, ela é crescente. Muito bem, certinho. O próximo tem uma fração, né? Eu sei que muitos de vocês às vezes têm preconceito com fração, né? Mas não tem problema nenhum. Se a gente pegar o 8 e dividir por 9, tá? Essa fração aqui, ó, 8 nonos, ela vale 0,88888. Nós fizemos esses casos aqui de dízima periódica quando ainda estávamos no momento presencial, né? Então, quando a gente aprendeu a transformar a dízima periódica em frações, nós ainda estávamos no período presencial aí, tá? O nome é 0,888888 e elevado a x aí. Essa daí é uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Galera, vamos lá? Crescente ou decrescente? Decrescente, muito bem, muito bem, tá? Agora, nós temos a E e a F. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui, que elas estão pequenininhas. Olha aqui, tá? Temos a E e a F. Na E, eu tenho lá raiz de 2 elevado a x. Então, alguns alunos podem ficar com dúvida. Será que raiz de 2 é um número que está entre 0 e 1 ou é um número maior que 1? É só pegar a sua calculadora, digitar lá, raiz de 2, né? Vai descobrir que raiz de 2 é 1,41 e isso vai para o infinito. Também é um número irracional. E aí, diante dessa informação, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Muito bem, crescente, certinho, né? 1,41 é maior que 1 e toda vez que a base for maior que 1, ela é crescente, tá? A F, e que é a última desse exercício, eu vou fazer aqui, tá? Essa F aqui, óbvio, né, que ele fez para confundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas a gente já falou sobre isso, só vou ressaltar aqui, ó. Raiz de 3 elevado a menos x. Então, eu já venho falando sobre esse expoente negativo, mas é importante ressaltar novamente, toda vez que o expoente é negativo, eu preciso inverter a minha base, tá? Então, aqui embaixo eu tenho 1 invisível, e eu preciso inverter isso daqui. Isso daqui vai ficar assim, 1 raiz de 3 elevado a x, tá? Esse negativo do expoente inverte a minha base. Toda vez que o expoente for negativo, eu inverto a minha base. E aí pode ficar na dúvida, né? Será que 1 raiz de 3 é um número entre 0 e 1 ou é um número maior que 1? Para isso, né, é só vocês pegarem novamente lá a calculadora, digita quanto que é mais ou menos o raiz de 3, tá? Uma dica aí. Então, o raiz de 3 é 1,73 aproximadamente, tá? Também ela é infinita, porque é um número irracional. E aí, se eu dividir 1 por 1,73, eu encontro aqui, ó, 0,578, e isso também vai para o infinito, tá? Então, o 1 dividido por raiz de 3 dá 1,73, 1 dividido por 1,73 dá 0,578, e isso dá para o infinito, tá? Diante dessa informação, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Muito bem, certinho. Decrescente, tá? Certinho. Então, aqui a gente finaliza o exercício 1 da página 56. Isso, gente, pode aparecer no vestibular também, tá? Pode ser que ele peça só para classificar e não para fazer o gráfico. Então, você olha só a base. Se ela for maior que 1, é crescente, e se ela for entre 0 e 1, é decrescente. Dúvidas nessa parte? Alguma dúvida? Não? Então
Tá bom. Vou trocar minha tela aqui e agora nós vamos para o exercício 3 da página 57. Esse exercício 3 da página 57 dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas vocês verão, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e hoje eu vou completar aí essa informação, tá? Então, no roteiro dessa semana, gente, tem 2 vídeos. Um vídeo está falando sobre o gráfico que está na página 53, que é 2 elevado a x. E lá na apostila, ele coloca no lugar do x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Não há necessidade de todos esses números. Se a gente colocar 5 números, já está mais que suficiente. Depois, no segundo vídeo, é 1 sobre 2 elevado a x, que é meio elevado a x. E também ele coloca no lugar do x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso é o que a apostila trouxe, que a apostila colocou 7 valores, né? Mas hoje não há necessidade. Então, quando vocês forem construir o gráfico de uma função exponencial, 5 valores para x está mais que suficiente, tá? Esses valores somos nós que escolhemos, não está em nenhum lugar determinado. Ah, coloque esses valores, tá? São os valores que nós escolhemos. Como sugestão, o que a professora fala para vocês? Coloquem o 2, depois coloquem o 1, depois coloquem o 0, depois o menos 1 e o menos 2. A apostila ainda colocou 3 e menos 3, mas não há necessidade de 7 números. 5 já é mais que suficiente, tá? Então, olha só. Construa o gráfico de cada uma das funções a seguir. Lembrando que esse exercício aqui está na página 57 da apostila, tá? O que a gente precisa fazer? A função é f de x igual a 5 meios elevado a x. Então, no lugar de x, eu vou substituir por 2. Depois, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Depois, no lugar do x, eu vou substituir por 0. Depois, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. E depois, no lugar do x, eu vou substituir por menos 2, tá? Pro, se eu quiser colocar 3 e menos 3, tem algum problema? Não. Então, quem assistiu o vídeo e fez com 3 e menos 3, não tem problema nenhum, tá? Mas esses 5 números já será o suficiente aí, tá? Então, eu venho lá, olha, f de 2, então, no lugar do x, eu vou substituir por 2, isso vai ficar igual 5 sobre 2, 5 meios, elevado ao quadrado. O que é uma fração elevada ao quadrado? Eu elevo 5 ao quadrado e eu elevo 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, dividido por 2. Opa, não é por 2. Eu tenho que elevar o 2 também ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu deixo aqui, ó, 25 quartos, tá? F de 2. Agora, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar assim, ó. F de 1 é igual a 5 sobre 2 elevado à primeira potência, tá? 5 elevado à primeira potência dá 5, e 2 elevado à primeira potência dá 2. Então, 5 meios, tá? Fiz para o 2, fiz para o 1, agora eu vou colocar no lugar do x 0, tá? Então, 5 sobre 2 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, essa daqui sempre vai ficar igual. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui, desses 3, até aqui, alguma dúvida? Hello, pessoal, alguma dúvida? Não. Tá bom. Vamos aqui, né? Colocar no lugar do x os negativos, né? Esses que, de repente, podem surgir dúvidas. Então, eu venho lá, f de menos 1 é igual a 5 sobre 2, 5 meios, elevado a menos 1. Agora há pouco, eu falei sobre expoente negativo. Então, não se esqueçam, pessoal, toda vez que o expoente for negativo, tem que inverter a fração. Então, o 5 estava em cima e o 2 estava embaixo, eu tenho que inverter. Vai ficar assim, ó, 2 quintos, tá? Sempre inverte a fração. Esse sinal de menos aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha, ele inverte a fração. E aí eu calculo, 2 elevado à primeira potência é 2, e 5 elevado à primeira potência é 5. Então, 2 quintos, tá?
Tudo que eu fiz para o menos 1, eu vou fazer aqui para o menos 2. Vou fazer aqui embaixo no cantinho. Ó. F de menos 2 é igual a 5 meios elevado a menos 2. Então, o que esse negativo aqui do expoente faz com a minha base? Ela inverte a minha base. O 2 vem para cima e o 5 vem para baixo. Inverte, tá? 2 elevado ao quadrado dá 4 e 5 elevado ao quadrado dá 25, tá? O que é importante aqui a gente entender essa dinâmica antes de montar o gráfico? Quando a gente fala de fração, às vezes vocês têm dificuldade de saber aonde que esse ponto está localizado. Lembrando, gente, que na apostila de vocês tem uns quadriculados para que vocês possam fazer esse gráfico. Então, uma dica que eu vou dar. Nós podemos transformar todas essas frações aí em números decimais. Então, eu venho lá, 25 dividido por 4, tá? Eu vou até anotar aqui na cor azul. Isso daqui dá 6 e 25, só para eu saber aonde que está localizado. Depois, 5 dividido por 2 dá 2,5, tá? Esse daqui tranquilo é 1, né? 2 quintos, ó, 2 quintos é 0,4, esse daqui, ó, 0,4. E por fim, 4 dividido por 25, esse daqui, ó, dá 0,16. Resolvi tudo isso, eu vou montar o meu gráfico, tá? Lembrando que na apostila de vocês tem um desenho. Então, aqui, ó, esse daqui é meu eixo X, esse daqui é meu eixo Y. Os X, eu substituí menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2, tá? Aqui em cima eu vou usar até, ó, 6 e 25. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ligar agora esses pontos. Vou fazer na cor amarela. Quando o X foi 2, eu encontrei para o meu Y 6 e 25. Então, vou ligar o 2 num pouquinho acima do 6 e 25. Esse pontinho está aqui. A próxima informação. Quando o meu X foi 1, o meu Y foi 2,5. Então, ó, 1 vai ligar no 2,5. Tá aqui, ó, 2,5 é um pouquinho no meio entre o 2 e o 3, tá? Agora, quando o meu X foi 0, o meu Y foi 1. Então, vai marcar aqui exatamente sobre o número 1. Por fim, quando o meu X foi menos 1, deu 0,4. Então, menos 1, 0,4. Está mais ou menos aqui, tá? Bem pertinho do 1 aqui. E, por fim, quando o meu X foi menos 2, o meu Y foi 0,16. Está mais embaixo ainda, ó. Tá mais embaixo aqui, tá? O que é o gráfico da minha função? É ligar esses pontos. Ele é uma curva, ele é uma função exponencial. Vocês têm visto isso aí na época de pandemia constantemente, né? Então, o gráfico da transmissão é uma função exponencial. Nesse caso aqui, ela é um exemplo de função crescente, tá? Ela tá indo lá para o infinito. Dúvidas até aqui, galera? Alguma dúvida? Alô, alô, pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Não, então, tá bom. Tá bom, Esther. Vou apagar, tá? E vou para a letra B. A letra B é bem parecida com essa, tá? Bem parecida. O que vai mudar? Vou puxar ela aqui, tô apagando. Lembrando que a aula é gravada, depois vocês podem voltar, podem assistir aos vídeos que eu fiz sobre gráfico, tá? E eu vou puxar a letra B aqui. Olha a letra B aqui. A letra B agora é 2 quintos elevado a x. Estamos na página 57 da apostila. 2 quintos elevado a x. Qual será o processo? O mesmo que eu acabei de fazer com vocês. No lugar do x, eu vou substituir por 2, depois eu vou substituir por 1, depois eu vou substituir por 0,
depois eu vou substituir por menos 1 e depois eu vou substituir por menos 2. O processo sempre é o mesmo. No lugar do x, coloca 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Aí não tem erro. Substituir esses 5 números, a gente consegue construir o gráfico tranquilamente, tá? O que muda aqui é só que em vez de f de x, é g de x. Então, eu venho lá, ó, g de 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Vai ficar assim, ó, 2 quintos elevado a 2, tá? 2 elevado ao quadrado dá 4 e 5 elevado ao quadrado dá 25, tá? Então, no lugar do x, eu coloquei 2. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar 2 quintos elevado a 1. 2 elevado à primeira potência é o próprio 2 e 5 elevado à primeira potência é o próprio 5. Substituir por 2, substituir por 1, o próximo agora é substituir por 0, tá? Então, 2 quintos elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Até aqui alguma dúvida? Acho que teve algum aluno que caiu. Deixa eu só voltar no Teams aqui. Alguma dúvida até agora? É o senhor Guilherme. Alguma dúvida? Bom dia, Guilherme. Entrou aí? Sim. Tá atrasado, senhorito. Desculpa. Tá desculpado. Hoje eu comecei a aula com rock and roll, Black Sabbath, e você não estava. Putz, eu sempre perco quando eu quero ouvir minha música. Bem, vamos lá. Agora, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 quintos elevado a menos 1, tá? Já comentei isso, mas vou comentar novamente. O que o expoente negativo faz? Qual é a função dele? Ele inverte a minha base. Então, o 2 que estava em cima vem para baixo, o 5 que estava embaixo vai para cima. Então, vai ficar assim, ó. 5 meios elevado a 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5 e 2 elevado a 1, 2. Para finalizar, no lugar do x agora, eu vou colocar menos 2. Tá? Vai ficar assim, ó. 5 meios, ou 5 quintos, elevado a menos 2. Lembrem-se, o sinal de menos aqui inverte a minha base. Então, o 5 vem para cima e o 2 vem para baixo, elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado dá 25. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Montei todas as minhas informações. Até aqui, alguma dúvida? Alô, alô, gente, até aqui alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Agora, como eu disse no anterior, para a gente não trabalhar com esse monte de fração e não ficar perdido na hora do gráfico, eu vou fazer a divisão. Então, 4, eu vou dividir por 25, tá? 4 dividido por 25 avos dá 0,16, tá? Depois, 2 dividido por 5, 2 dividido por 5. Esse daqui dá 0,4. O 1 não precisa dividir. Os R$5 dividido para 2 pessoas dá 2,50. E o 25 dividido por 4 dá 6,25. Feito isso, eu vou montar o meu gráfico, tá? Eu só vou puxar o Czinho aqui para baixo, para eu poder montar meu gráfico. Então, eu venho lá, ó. Meu eixo X, meu eixo Y. O X, os valores que eu coloquei foram menos 2, menos 1, 1 e 2. O Y, eu vou usar até o 6. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou ligar os pontos. Vou fazer de novo na cor amarela, tá? Quando o meu X foi 2... o meu Y deu 0,16. Então, 0,16 é bem aqui embaixo, bem pertinho aqui, ó, tá? Então, 0,16 no Y, eu liguei com o 2 do X. O próximo, quando o meu X foi 1, o meu Y foi 0,4. Tá um pouquinho mais para cima, tá?
liguei esses dois pontos, fiz minha bolinha aqui. Quando o x foi 0, o y foi 1. Eu marco isso daqui, ó, no 1, aqui no gráfico. Quando o x foi menos 1, o y foi 2,5. Então, menos 1, 2,5. 2,5 está entre o 2 e o 3. Faço aqui minha bolinha. E, por fim, quando o meu x foi menos 2, o y deu 6,25. Então, vou lá em cima, passou um pouquinho do 6, eu ligo essa bolinha aqui, tá? Quem é o meu gráfico, tá? O meu gráfico é ligando essas pontinhas. Tem que dar essa curva aqui, ó. É o que a gente espera que aconteça com a taxa de transmissão do coronavírus, que ele comece a decrescer, né? Então, essa daqui é um exemplo que é decrescente, tá? Próximo de 0 essa transmissão aí, tá? Tudo bem aqui? Até aqui eu... Alô, alô, galera, alguma dúvida? Hello, 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 hello. Posso pagar esse exercício? Vocês estão tomando café? Trafata monstro. Tá tomando, Fogo. né? Quem tá travado? Eu? Pronto, voltou. Voltou, Guilherme? Ah, que bom. Eu fiquei preocupada. Bem, vamos lá. Agora, eu vou para o último item desse exercício, tá? Que exercício que eu tô fazendo? É o exercício 3, da página 57, tá? Exercício 3, da página 57. Vou puxar aqui, ele é a letrinha C. Olha lá. É f de x igual a x igual a 3 elevado a x menos 1. Quais são os valores que eu vou colocar no lugar do x? Os mesmos que a gente está usando desde o início da aula. X igual a 2, depois x igual a 1, depois x igual a 0, depois x igual a menos 1 e depois x igual a menos 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar esses valores, tá? Vou iniciar lá, ó, f de 2 é igual a 3 elevado a 2 menos 1. Então, no lugar do x, eu substituí por 2. 2 menos 1 dá 1. E 3 elevado à primeira potência dá 3. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 a menos 1. 1 menos 1 dá 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 0. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 0 menos 1. Isso daqui dá igual a 3. Eu não tenho nada e estou devendo 1. Eu continuo devendo 1, porque eu não tenho nada para pagar. Olha lá o expoente negativo de novo. Então, o que esse negativo aqui faz com a minha base? Eu preciso inverter a minha base. Então, invisível aqui embaixo eu tenho o número 1, e aí eu inverto. Vai ficar 1 terço elevado à primeira potência. 1 terço, né? 1 terço elevado à primeira potência é o próprio 1 terço. Agora, no lugar do x, eu tenho que colocar menos 1. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a menos 1, menos 1. 3 é igual. Devo 1 e devo 1, estou devendo 2. Expoente negativo de novo. O que o negativo faz com a minha base? Eu inverto a minha base, tá? Então, invisível aqui eu tenho o número 1, eu vou inverter. Vai ficar 1 terço elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1, e 3 elevado ao quadrado dá 9, tá? E para finalizar, no lugar do x agora, eu vou colocar o menos 2. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a menos 2 menos 1. Eu devo 2 e eu devo 1, eu estou devendo 3. O que o expoente negativo faz com a minha base? Eu inverto a base, sempre eu tenho que inverter. Expoente negativo inverte a minha base. Vai ficar assim, 1 terço
elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, galerinha? Estamos quase finalizando o exercício. Bem, agora, antes de colocar no gráfico, tá? Eu vou transformar as minhas frações em números decimais. 1 dividido por 3, isso daqui é uma dízima periódica, 0,3333333, tá? Depois, 1 dividido por 9, tá? 1 dividido por 9, isso daqui é uma dízima periódica, 0,1, olha, bem perto do zero esse número está, né? E 1 dividido por 27, esse dá 0, opa, desculpa, tem um zero antes aqui, é 0,037, e isso vai para o infinito, 0,37, 0,37, 0,37. Vou montar meu gráfico, tá? Eixo X, eixo Y. Para o X, eu substituí menos 2, menos 1, 1 e 2. Aqui, 1, 2, 3. 3 é o máximo que eu irei utilizar, tá? Eu venho lá, olha só. Quando no lugar do X eu coloquei 2, do Y tem 2, liga lá no 3. Bolinha tá aqui. Quando o meu X foi 1, o Y também foi 1. Então, eu venho aqui, ó. Quando o meu X foi 0, o meu Y foi 0,33. Tá mais ou menos aqui, ó. Depois, quando o meu X foi menos 1, o meu Y foi 0, tá bem pertinho aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo. E, por fim, quando o meu X foi menos 2, aqui deu bem baixinho. Tá? Deu 0,037, 0,37, 0,37. Quando eu ligo esses pontos, eu tenho o meu gráfico da função exponencial. Essa daqui é uma função crescente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alô, galera? Alguma dúvida? Não. Então tá ótimo. Então, olha só, eu vou parar a gravação para falar os recadinhos finais, tá? Vou parar de compartilhar a tela, vou voltar aqui no Teams. Isso, vou parar de gravar. Parar minha gravação.